nós vamos usando o nome de Deus na brincadeira. Mas é interessante, vocês já viram que Deus não faz nada? Deus fica lá. Igual esse rapaz aí de braço cruzado. Fica assim, Deus não faz nada. E vai piadinha, vai... Só que um dia Deus vai se manifestar, gente. Nós cristãos estamos esperando a manifestação do Senhor. Por isso, é necessário os filhos que têm pais que não sabem ler, por favor, tirem uma meia hora ou 15 minutos e vai ler qualquer trecho do Evangelho para o seu pai e para a sua mãe que precisa ouvir. Eles também precisam, viu? Por favor, isso é caridade. E é uma grande caridade. E vocês pais, eu acho bonito quando eu vejo os pais aqui com os filhos nos braços, né? Olha o menininho ali, ó, deitadinho ali, olhando para o lado. Você está pensando que ele não está ouvindo, não? Você está vendo? Olha, viu que ele olhou para mim? Está lá, parece que está distraído, né? Olhando para cima e tal. Porque eu falei, o menino, ele já olhou para mim, está ouvindo tudo. E eu tenho falado, vocês pais, por favor, realmente não esperem, eu já disse aqui muitas vezes, não esperem seus filhos ficarem grandes para falar de Jesus para eles. Falem agora. Conte as histórias, fale do nascimento de Jesus, como foi que Jesus nasceu, vão contando agora. Porque se vocês não contam em casa, vai ter alguém que vai contar de forma diferente na escola, na rua e na TV. Esses dias eu estava lendo um artigo que diz assim, a pessoa estava falando da educação que os pais devem dar aos filhos, né? Ele dizendo assim que nessa faixa etária, ou nessa idade, até os 6 anos de idade, os pais precisam ficar bem atentos ao que os seus filhos assistem na TV. E eles dizem o seguinte, os educadores, que os meninos, as crianças, elas vão absorvendo tudo nessa idade. É a idade que o que elas aprenderem, elas vão levar isso para o resto da vida. Então, aí os educadores dizendo, olha, faz assim. Escolha as programações das coisas que seus filhos devem assistir. E eles dizem assim, no máximo uns 20 minutos para as crianças ficarem diante da TV, assistindo. Nessa, que problema, né? Aí vocês vão dizer assim, você não tem filho, né? Está distraindo. Mas o que é que eles estão se distraindo? O que é que seus filhos estão assistindo? Eles estão assistindo programações que de forma bem camuflada, eles estão falando de Deus de forma errada. Você já viu esses filmes que dizem assim, lá nas trevas exteriores, os poderes das trevas. Bem, os poderes das trevas são os poderes do inferno, né? Por que não fala os poderes que vêm do céu? Falam das trevas. E assim por diante. Mas voltando ao que eu estava dizendo, eu acho bonito. Parabéns para você, viu? Parabéns para você aí. Aí a menina está ali, ó, tá vendo? Brincando. Ah, viu o que eu falei? Ela já ouviu? Olhou para mim? Está ali com um negocinho assim, mas está atenta. Eu falei, a menina, ela, ó, já olhou para mim. Uma mãe que estava ali também. Está ouvindo. Está entrando. Precisa se entrar. Para quando elas se depararem com o mundo, aonde
As nações estão fazendo de tudo para tirar o nome de Jesus. Elas vão chegar em casa e vão dizer: mamãe, lá no lugar que eu estava, eles falaram de Jesus, mas falaram assim, assim, assim. Mamãe, está certo? A senhora me ensinou assim, não foi, mamãe? E enquanto isso, nós aguardamos a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei, não me perguntem quando vai se dar, porque Ele não falou para mim. E Ele não vai falar. Não fiquem com datas, não, eu não sei. O que eu sei é que Ele vai se manifestar. E quanto mais as dificuldades, as tribulações vierem, é todo um sinal de que Ele está para se manifestar. E nós precisamos ter uma fé firme, viu? Esses cristãos que ficam zangados com Jesus por causa do dedinho, vocês vão ficar ouvindo toda vez do dedinho. Do dedinho, ó. Porque o dedinho está doendo e fica com problema com Deus por causa do dedinho. Eu não sei o que é que vai ser, não. Leiam os jornais. Entre na internet e vejam as notícias, que vocês vão ver a guerra que se está travando para que o nome de Jesus seja apagado da nossa vida. E não pode, nem da minha, e muito menos da sua, e muito menos do seu filho. E muito menos das suas filhas, muito menos do seu avô, da sua avó, do seu tio, da sua tia. Porque no dia em que o mundo rejeitar Deus por completo, vocês vão ver o que vai acontecer. Eu não quero que isso aconteça, e nem quero que isso aconteça com você. Só que eu digo mais uma vez, você não é escravo para que ninguém mande na religião que você tem como a sua religião. Aqui eu não estou nem falando das outras religiões, eu estou falando da sua religião. Você é o quê? Católico, isso, viu? Aí tá vendo? Parece que está brincando, tá vendo? A criancinha gritou lá, católico. Cristão, ninguém pode mexer na sua religião. Você é livre para servir a quem você quer. Se tem outros querendo servir a outros, que sirvam. Mas ninguém tem direito de tirar nosso Senhor Jesus Cristo da tua vida. Vocês são batizados? Ninguém tem direito de tirar Jesus da tua vida. Ninguém. Por isso, Bíblia na mão, viu? Catecismo da igreja na mão. Eu tenho falado duas coisas importantes. Bíblia e catecismo da igreja. Que nós precisamos ter. Para nós não ficarmos amarrados, porque nós não somos escravos. Paulo diz na carta aos Gálatas que nós somos livres em Jesus Cristo. Quem não quer servir a Deus, que não sirva. Mas quem quer servir, ninguém tem direito de tirar o Cristo Senhor. E enquanto isso, nós aguardamos a manifestação do Senhor que virá na sua glória. Imagine chegar um tempo em que você não vai nem poder participar de uma missa. E onde é que nós recebemos Jesus Cristo, se não na missa? Vocês verem que os ataques hoje é a quem? Hoje se ataca a quem? Bento XVI e os padres e os bispos. Então, atacando o Papa, os bispos e os padres, significa calá-los para não se ter missa. Tem algum ministro da Eucaristia que celebra a missa? Aí os cristãos ficam falando mal dos padres, por causa dos pecados dos padres, e tudo brigando porque os padres pecam. Aí eu disse que isso não é novidade.
e o ataque contra Bento XVI, tudo para quê? Para acabar com aquilo que é mais precioso para nós. Existe algo mais precioso para nós cristãos do que o sacrifício da missa? Tem? Não tem. Existe algum lugar aonde se recebe Jesus Cristo fora do sacrifício da missa? Tem? Sem missa não tem Jesus Cristo. Sem missa não vai ter tomar e comer, e não vai ter tomar e beber, não. Ataca-se a igreja, ataca-se os padres, porque quando um padre erra, entra em todos os noticiários, para quê? Para não se ter missa futuramente. E não tendo missa, nós não teremos Jesus. Mas graças a Deus, estamos tendo uma missa agora. E continuemos.